Vamos falar sobre férias. Eu fiz uma pesquisa lá no meu story e várias pessoas responderam que faz mais de 6, 7, 8, 10 anos que não tiram férias. Algumas pessoas chegaram a dizer que desde que elas abriram as suas empresas, elas estão sem férias. Dono de empresa, você precisa de férias. Tão importante quanto trabalhar é sair de férias. Então, eu estou aqui para entender os perrengues que você está passando, para que a gente possa chegar a uma conclusão juntos de qual vai ser o melhor caminho para que você possa realmente tirar férias. E olha, eu tenho uma aluna, a Luzi, é que a gente chama ela de Lu, tal, ela é contadora e ela não tirava férias há mais de 40 anos. E ela tirou férias e viajou com as amigas. Portanto, é possível sim tirar férias. Porque às vezes a gente até faz uma viagem de férias, compra um bonito chapéu e depois usa onde? No escritório, tá? Nunca acha um momento para usar o seu chapéu depois. Não tá certo isso, não tá certo. É importante que vocês tenham férias, porque existe uma parte dentro da gente que é como se fosse a nossa criança interna, sabe? E ela é movida por realizações, comemorações, por coisas que irão acontecer no futuro. Tem uma parte dentro de nós, que são o nosso ser consciente, que ele é muito movido por coisas do passado. Ai, porque fulano fez isso, fulano fez aquilo, Beltrano fez aquilo outro. Ah, né? Então é bem complicado, é bem complicado. E nós temos essa parte que é muito movida do passado, que é o nosso ser consciente, que faz com que a gente se sinta culpado. Agora, a nossa criança interna, ela se movimenta muito com o presente e com o futuro. Vou sair de férias e ela já fica feliz. E ela já começa a planejar o que ela vai levar, o que ela vai comprar, o que vai acontecer e tudo mais. E quando você não sai de férias, adivinha o que acontece? Ela não contribui com você. E muito da energia para realizar as coisas vem da tua criança interna. E o que acontece? De verdade, há quanto tempo você não sai de férias? Férias que eu digo é no mínimo 15 dias direto, mas não me enrola, não estou falando de Natal, Ano Novo, estou falando 15 dias sem fechar a sua empresa. Por quê? É fácil, né? Ah, eu fechei minha empresa, saí de férias, parou de faturar, parou de entrar dinheiro, né? Então, há quanto tempo, escreve para mim, há quanto tempo você não consegue tirar 15 dias de férias tranquilo, de boa? Eu quero saber para eu poder entender qual é a gravidade daquilo que nós estamos conversando. Eu quero que você saia dessa live com um planejamento do que você vai fazer já para marcar tuas férias ainda para este ano. E eu quero te trazer dicas muito práticas. E para isso eu quero entender. A Gislaine falou 4 anos. Há quanto tempo você não consegue tirar férias? Olha lá, o Salvador Brito já tem 5 anos. O que aconteceria se você deixasse um empregado 5 anos sem férias? Ó, justiça, rapidinho ele ia colocar uma justa causa em você, uma justa causa invertida. Dona de empresa, Cineide também, 5 anos. Raquel, 5 anos. 5 anos é bastante tempo. Não tiro férias, 3 anos. Cada ano abriu uma empresa, né? Mesmo período. Pois é, complicado. Chega um momento, a gente tem várias empresas, tem até dinheiro, mas o que é ser próspero? De qual é o sentido da prosperidade? Eu sou próspero, mas eu não posso tirar férias. Eu tenho dinheiro, mas eu não posso gastar, eu não posso usufruir. Vale a pena? Eu tenho dinheiro, mas eu não vejo os meus filhos crescerem. Eu tenho dinheiro, mas eu não vejo a minha mãe há muito tempo. Eu tenho dinheiro, mas a que preço? Será que o preço desse dinheiro não está alto demais? Me conta se o preço desse dinheiro não está alto demais.
Olha lá, o Fábio há 11 anos sem férias. Fábio, de que adianta a gente ter uma empresa se a empresa é quem manda na gente? Se a empresa é que determina se a gente pode sair de férias ou não. A Yara, ela até sai, mas o celular sempre tocando. De que adianta a gente sair de férias se o celular está sempre tocando? Deixa eu ver quem mais compartilhou o tempo de cada um, e aí eu vou começar a passar algumas ideias para vocês de o caminho para se tirar férias, combinado? Mas daí você vai ter que parar de ser ciumento, parar de ter ciúme, você está disposto a fazer coisas novas? Porque deixa eu te falar uma coisa, só louco que quer fazer a mesma coisa sempre e ter um resultado diferente, né? Nós precisamos fazer coisas novas para que a gente possa ter novos resultados, combinado? Vem comigo então, vem comigo que a gente vai te mostrar. Ó, celular não para, a Natalina falou. Pois é. Celular não para. Não tiro férias há 3 anos. E a mesma atividade que eu ensinei a eles, eu vou ensinar a vocês. Vocês que, como a Natalina, faz 6 anos que não tira férias. É uma atividade que vai te trazer visão. Olha lá, Luciana está há 7 anos sem férias. Isso não pode ocorrer. Quando você não tira férias, chega uma parte dentro de você que começa a pensar de que vale tudo isso? Para que eu estou aqui na empresa, trabalhando que nem um escravo, ainda aguentando desaforo de empregado muitas vezes, não consigo nem terminar o que eu comecei a fazer e ainda levo o trabalho para casa depois, né? Então, nós temos que ter muita percepção de para que nós estamos trabalhando, para que nós resolvemos ser empresários. Porque você precisa cuidar de você para que você possa cuidar dos demais, ok? Esse é o primeiro ponto. Você tem que ter consciência disso. Que se você falta, quem é que vai cuidar dos demais? Então, você é o diretor. Você tem que cuidar de si. E para cuidar de si, você tem que estar de férias. Você tem que descansar. Você tem que comemorar os seus resultados. Você precisa ter uma equipe fazendo a tua empresa crescer. E sabe qual é o primeiro passo para isso? É você ter uma visão onde é que você coloca o teu tempo. Eu vou te dar uma dica fantástica, é o que eu ensino para os meus alunos, é o que faz com que alunos que não tiravam férias há 30, 40 anos comecem a tirar. Querem saber como faz? Venham que eu vou ensinar. Você vai fazer uma relação das atividades que você faz. Carmen, mas isso eu sei o que eu faço. Ok, mas a gente vai medir. Peter Drucker, o pai da administração, ele diz que nós podemos modificar qualquer coisa que a gente possa medir. Então, nós vamos medir exatamente onde é que está o seu tempo. Eu preciso que você sente, se você tem habilidade no Excel, faça no Excel, mas eu preciso que você marque 100, 120, 150, 200 atividades que você faz. Não me vem escrever, eu faço a gestão financeira. Não serve para nada, porque a gestão financeira é só você quem pode fazer. Mas essa atividade da gestão financeira, se você quebrar ela em 10, 15, 20, 30 atividades, né? Porque quantas coisas você faz para fazer a gestão financeira? Talvez você abra boletos, talvez você imprima boletos que cheguem, talvez você monte uma planilha daqueles boletos, das contas a pagar, das contas a receber. Talvez você encaminhe documentos para o escritório de contabilidade, talvez você separe notas fiscais, talvez você imprima notas fiscais, talvez você emita notas fiscais. Então, olha quantas atividades eu estou te falando de um único item, gestão financeira. Então, o que você precisa fazer é ir detalhando tudo aquilo que você faz. Se você aplicar isso que eu estou te ensinando, vai ser uma tomada de consciência tão grande que você vai perceber resultados ainda essa semana. Acredite em mim. Na frente de cada atividade, você vai dar uma nota de 1 a 4, de acordo com o nível de complexidade desta nota. Se é uma atividade assim muito, muito complexa, que só você pode fazer, que precisa pôr a sua digital, nota 4.
Mas abrir boleto, fala sério, né? Imprimir boleto, planilhar boleto, tudo isso é muito simples. Então, isso é nota 1. E tem algumas atividades, né, que eu vejo que muitos empresários fazem que nem sequer deveriam estar fazendo. Ah, eu tenho que ficar no caixa, eu tenho que varrer, eu tenho que fazer abrir a loja, sabe? Coisas assim que são tão simples, que aí você pode pôr nota 0 de cara, né? Porque isso realmente não te cabe, não te pertence. Você tem pessoas que trabalham com você para que isso possa acontecer. Essa atividade, ela vai te dar uma visão. É uma atividade fantástica. E você fique tranquilo, mantenha essa planilha aberta e à medida que o dia vai acontecendo, lembrou de mais alguma coisa, vai lá e acrescenta. Lembrou de alguma coisa, vai lá e acrescenta. Sempre que você se lembrar de alguma coisa que está acontecendo lá na tua planilha, né, você vai colocando. Você vai perceber que uma boa parte do seu tempo você gasta fazendo atividades que era para a sua equipe fazer. Tempo que você gasta fazendo atividades que você contratou alguém para fazer, que você paga alguém para fazer, mas que você vai lá fazer. Eu tenho uma aluna que ela fazendo essa atividade, ela descobriu que 60% do tempo dela, ela gastava conferindo o que a equipe dela fazia. Conferindo. E aí, quando ela se deu conta disso, que mais da metade do dia dela era para conferir o que já tinham feito, pessoas que ela tinha pago justamente para fazer atividade e que essas pessoas não tinham feito, ou se fizeram, fizeram errado. O que ela fez? Ela começou a observar que alguns que ela conferia erravam bem menos. Então, essas pessoas, em lugar dela corrigir o erro deles, ela chamava essas pessoas e começou a prepará-los para erro zero. E começou a prepará-los para raciocinar em cima do erro. Eu sei, dono de empresa, que é muito mais fácil pegar, ir lá e corrigir de vez. Mas se você fizer isso, você vai continuar escravo, você vai continuar preso, vai continuar amarrado a essa situação. Então, quando você chama a pessoa e fala, como é que a gente pode responder aqui? Qual é a consequência que pode dar se a pessoa fizer dessa forma? E se a pessoa fizer da outra forma? E aí você começa a extrair as consequências da atividade que ele fez. Não para ficar chamando atenção, carrancudo, bravo, isso não funciona. Mas para que a pessoa tome consciência de que aquilo que ela está fazendo está errado. E ela começou a desenvolver essas pessoas que erravam menos, para que essas pessoas se transformassem em analistas nível 2. E essas pessoas começaram a conferir as atividades de todos os outros. Sabe o que aconteceu? Ela ganhou 60% de tempo. Porque essas pessoas começaram a corrigir e melhor, elas começaram a corrigir exatamente da forma que ela corrigia, ensinando e não fazendo. Qual é a melhor forma de ensinar alguém? Pergunta para você que está aí me ouvindo. Eu vou te dar 3 alternativas e você escreva qual é a melhor forma de ensinar alguém. Fazendo, falando, perguntando. Fazendo, falando, perguntando. Responde aí para mim 3 formas que são as mais comuns que nós usamos para treinar nossa equipe. Falar, fazer ou perguntar. A Ivana falou que são os 3, o Fábio falou que é perguntando, explicando, a Yara falou. O que mais? Amém. Alguns falaram fazendo, perguntando. Olha lá, falando explica 300 vezes e continua errado. Perfeito, Nadi. É exatamente isso que acontece. Todas as vezes que você fica falando, como você faz para saber onde é que está a mente da pessoa? Você está lá falando, e a pessoa está pensando no churrasco do final de semana, no futebol, na namorada, no namorado, está preocupado com o filho, e a mente da pessoa está, ó, trabalhando. E você está lá falando 300 vezes, como alguém comentou aqui na live. Falando, entende?
E quanto mais você fala, quanto mais você explica, menos a pessoa consegue aprender. Porque quando você fala do seu ponto de vista. Então a pessoa, ela não consegue absorver tudo aquilo que você está falando e muitas vezes ela nem sequer consegue entender, porque ela vai ouvir e vai interpretar. E ela ouve e ela interpreta. E aí acontece isso que você disse. Ela fala, ela vai, você fala 300 vezes e ela vai e faz errado. Ela vai e faz errado. Então a gente tem que ter muita atenção. Falando definitivamente não funciona. Agora, tem coisa pior do que falando. Fazendo, então a pessoa vai lá e fala assim: não, mas eu faço. Eu me lembro uma vez, quando eu ainda atendia empresários presencialmente, né? Eu perguntei para uma dona de restaurante, ela tem um restaurante com mais ou menos 50 empregados, é um restaurante de estrada bem grande. E aí eu pedi para ela, eu falei assim: escuta, mas você treina as pessoas? Porque ela queria que o restaurante dela se transformasse num restaurante classe A. E ela disse que o atendimento não era bom. Eu falei assim: você tem treinado as pessoas? Olha a resposta dela. Eu, pessoalmente, eu treino. Eu vou lá e eu entro e faço e atendo o cliente para que eles vejam como é. Mas não funciona. Ah, você vai, você atende o cliente. Aí eu fui conversar lá com as pessoas, né, que trabalhavam com ela no restaurante. E daí eu falei assim, e quando a dona do restaurante, no caso, né, ela vem até vocês e ela atende o cliente, nem me fale disso, nem me fale. A gente quase morre de vergonha, porque a gente já tinha atendido o cliente, a gente já tinha perguntado se ele queria bebida, eles não tomam bebida, eu atendo ele toda semana, ela entrou na minha frente, e aí ela vai lá e faz uma graça assim e fala assim: boa tarde, seria excelente tomar um refrigerante. O que você acha? Aceita um refrigerante? E eu quase morro de vergonha, porque eu tô cansada de saber que ele não toma refrigerante. Então, eu não posso ficar falando desse jeito com o cliente, tá. Então, vejam a mesma história contada por dois pontos de vista diferentes. O ponto de vista do dono, da dona da empresa, que achava que dava treinamento, e o ponto de vista do empregado, que não estava tendo treinamento nenhum. Falando não é uma boa ideia, fazendo piorou, piorou. Porque se quando você está falando e explicando, você não tem controle da mente da pessoa e a mente da pessoa pode estar em qualquer lugar, fazendo então, teu controle diminui mais ainda. Você nem sequer sabe se ele está prestando atenção. E você nem sequer deixou a informação de que você estava fazendo com o objetivo dele aprender. A melhor forma de treinar uma pessoa e realmente fixar aquilo que você está treinando é quando você pergunta. É perguntando para a pessoa. Quando você pergunta, ela vai te dizer onde é que está a mente dela. E você consegue avaliar onde é que está o erro. E cuidado, eu vou te contar um caso que aconteceu na minha empresa há uns 25 anos atrás, mas ficou inesquecível. Lá na nossa empresa, nós fazíamos digitalização de uns documentos, e aí tinha um programa naquela época que chamava OmniPage, e esse programa transformava aquelas fotos em documentos de Word. E eram muitos documentos para serem digitalizados. E uma pessoa estava passando o trabalho para uma outra pessoa que ia assumir essa tarefa no lugar dela. E aí eu deixei ela treinando outra pessoa, tal, saí da empresa. Quando eu retornei, eu fui verificar quantos documentos tinham sido digitalizados e aparecia na pastinha 0 documentos. Eu falei, não é possível. Aí eu chamei a pessoa que ia treinar e falei assim: olha, você treinou a pessoa? Treinei, eu expliquei para ela tudo que tinha para fazer. Eu falei, depois eu sentei, mostrei para ela como é que faz, eu fiz. Não é possível que ela está com 0 documentos, não é possível. Eu vi ela digitalizando o dia todo. Daí eu falei assim, tá,
quando você terminou de falar, de explicar, de mostrar, você perguntou para ela alguma coisa? Perguntei, eu perguntei se ela entendeu. E ela respondeu que sim, ela é uma mentirosa. Falei, não, ela não é uma mentirosa. Ela entendeu aquilo que ela entendeu. E não necessariamente aquilo que ela entendeu é aquilo que você explicou. Então, existe uma diferença grande entre o que você explicou e o que ela entendeu. E quando ela respondeu que sim, ela foi bastante honesta com você. Ela entendeu na percepção dela. E aqui ela pulou uma das etapas. E aí eu perguntei, porque de que forma que a gente ensina as pessoas? De que forma? Perguntando. Como é que você poderia ter feito para ter certeza de que ela havia entendido? Ah, eu devia ter pedido para ela explicar cada uma das etapas. Pois é. O que mais que você poderia ter feito? Ah, eu poderia ter pedido para ela anotar as etapas. Pois é. O que mais que você poderia ter feito? Ah, não sei, eu podia ter acompanhado ela fazendo as etapas. Pois é. O que mais que você poderia ter feito? Pessoal, anotem essa frase, que essa frase é mágica. E o que mais você poderia ter feito? E aí ela foi criando todo o processo na cabeça dela. E ela disse: eu poderia ter vindo várias vezes ao dia confirmar de que ela continuava seguindo o processo correto. E o que mais você poderia ter feito? Até que a gente esgota a pessoa, né? A pessoa não consegue mais dar resposta. Daí eu falei: bom, aí você percebe que você criou um processo de treinamento. E eu criei? É. O processo é: você pergunta para ela o que ela entendeu, como ela faria. Você mostra, você explica, você acompanha, você dá feedback. E o que mais você poderia fazer de diferente? Que tal se você desse os parabéns para ela por ter aprendido? Ah, é mesmo? Pois é, aí ficaria completo. Nessa conversa, eu treinei a pessoa que trabalhava comigo a treinar outras pessoas. Porque quando alguma coisa acontece errado na tua empresa, é um ups, aqui ficou faltando um processo. Ups, aqui ficou faltando um treinamento. Eu sei que a primeira vontade que a gente tem é de mandar a pessoa embora, de aplicar advertência, suspensão, justa causa, eu não quero mais ver essa pessoa, mas qual é a sua responsabilidade em cima disso? Você contratou gente boa, treinou a pessoa, documentou que estava treinando, por quê? Eu estou preocupada que você saia de férias. Meu objetivo nesta conversa é que você saia de férias, que você deixe de ser a Branca de Neve, deixe de ser a Branca de Neve. Mas a minha preocupação no dia de hoje é que você saia de férias, de verdade. Para você sair de férias, primeiro você tem que contratar gente boa. Depois você tem que assumir a sua responsabilidade para treinar essa pessoa. E então, nós vamos utilizar aquela tua planilha com 150 itens daquilo que você faz no seu dia a dia para escolher quais são as tarefas número um. E pensa comigo, se você trabalha só com duas pessoas, se você passar uma única tarefa para cada uma das duas pessoas, duas tarefas a menos, ok? Se você tem três pessoas e passa uma tarefa para cada uma das três, três a menos. Se você tem 300 pessoas, aí não, tá? Aí você vai passar para os gestores. Se você tem 5 gerentes, 5 tarefas a menos. E à medida que você passa e que você treina, da forma que eu acabei de te ensinar aqui na live, para que você faça o treinamento com essa pessoa, fazendo perguntas, extraindo as consequências, você vai reduzindo a quantidade de atividades. Carmen, mas tem atividades que só eu faço. Depende. Você precisa treinar pessoas para fazer. Carmen, mas quem é que vai pagar as minhas contas? Eu não pago conta faz muito tempo, muito tempo. E a pessoa que hoje paga todas as minhas contas, ela começou exatamente assim, abrindo o boleto, colocando o carimbo da data que o boleto chegou, que a correspondência chegou,
planilhando todas as contas a pagar, planilhando as contas a receber, organizando os documentos que iam ser enviados para a contabilidade, fazendo todo esse planilhamento e com o tempo, porque o verbo é confiar e conferir, confiar e conferir. Com o tempo, ela foi se mostrando bastante eficiente e desenvolvendo um ótimo trabalho. E aí, então, ela começou a colocar as contas no banco. Sim, ela ia lá e colocava todas as contas no banco programadas, mas eu tinha que ir lá e liberar as contas. E como ela fazia e desenvolvia um ótimo trabalho, chegou o momento que ela começou a ter autorização para colocar as contas no banco e liberar e fazer também o pagamento das contas. Contas até o valor de R$ 100, que eram poucas contas nesse valor, mas ela já liberava. E ela entrava com o usuário dela. Nós fomos lá no banco, cadastramos um usuário para ela. Então, tudo aquilo que ela fazia, ela tinha assinado no banco, que era a responsabilidade dela. E daí, então, ela tinha esse usuário, ela fazia todo o pagamento de contas e ela fazia tão bem que nós aumentamos para R$ 1.000. Hoje, ela pode pagar qualquer conta com o usuário dela até R$ 80.000. Hoje eu tenho todas as minhas planilhas, elas podem ser acessadas por mim a qualquer momento, né? A qualquer momento. Então, o tema são férias. Não adianta você simplesmente achar que você vai deixar a tua empresa e que tudo vai funcionar e que seu celular não vai tocar. Você faz, conforme eu te expliquei, as 150 atividades no mínimo que você faz, e estas atividades você consegue estar transferindo para algumas pessoas. É um processo gradativo. Carmen, mas isso não é acúmulo de função? Não, porque são algumas atividades que estejam inerentes, né, com aquele cargo da pessoa. Se a pessoa é uma recepcionista, por que que ela não pode planilhar, né? Se a pessoa está ali no auxiliar administrativo, por que que ela não pode planilhar? Então, eu não sei quais são as suas atividades, mas você pode estar transferindo algumas para algumas pessoas. E com o tempo, à medida que você vai se sentindo mais seguro com essas pessoas, você também vai poder promover essa pessoa e mostrar que ela é o mesmo operador de máquina, é o mesmo vendedor, mas ele é nível 2. Né? É a mesma recepcionista, mas é nível 2, porque nível 2 desenvolve esta e essa atividade a mais que as outras. Então, fiquem de olho nisso, fiquem de olho para saber exatamente como é que funciona. Vocês vão estar entregando algumas atividades e vão estar melhorando, né, o teu fluxo de atividades no teu dia a dia, adquirindo confiança na tua equipe, promovendo a tua equipe, fazendo com que a tua empresa cresça, ok? E aí você consegue imaginar sair de férias. Já pode marcar as férias? Não! Eu vou te ensinar agora o pulo do gato. Uau! Quer aprender o pulo do gato? Você vai fazer o teste das férias. O que é o teste das férias? Amanhã você sai para ir comprar um bolo, para ir tomar café com aquela senhorinha que você gosta tanto e que você não vê há tanto tempo. Pode ser tua mãe, pode ser tua tia, pode ser quem você quiser, ok? E você sai. E você vai ficar umas 2, 3 horas fora e vai, ó, observar quem liga e por que liga. Qual é o assunto que está nessa ligação? Sabe o que tem nessa ligação? Ups, aqui faltou um treinamento. Ups, aqui está faltando uma regra. É isso que está faltando. E aí você anota os assuntos daquela ligação e você vai fazer um plano de ação para cada coisa que aconteceu, para cada perrengue. Perrengues são bênçãos. Eles te mostram onde que está faltando você organizar e estruturar a tua empresa. E aí você vai anotar aquele perrengue para que você faça um plano de ação para treinar a pessoa, para fazer um processo, né, do que é que ela tem que fazer. Se eu não estou, falta até papel higiênico. De quem é a responsabilidade do papel higiênico? Por quê? Minha mãe já dizia, né? Cachorro que tem muito dono morre de fome, porque um deixa para o outro, deixa para o outro, deixa para o outro. De quem é a responsabilidade de checar quando está faltando
o último pacote de papel higiênico. Um pacote foi aberto, o último, de quem é a responsabilidade? Então, isso precisa ter um responsável para você ter de quem cobrar. Caso contrário, dono de empresa, desculpa, é com amor que eu vou falar, tá? É com carinho. Mas você fica parecendo mãe dos seus empregados. Ninguém fala nem do papel higiênico. Vocês não se preocupam com nada. Nem o papel higiênico da empresa, ele acaba e ninguém fala que acabou. E vocês não estão nem aí com nada aqui da empresa. Vocês vão ver só. Se um dia eu morrer, o que é que vai ser de vocês, né? Mãe que faz isso, gente. Mãe, faz isso não. O empresário cria regras, empresário documenta, empresário deixa claro de quem é a atividade. A gente está falando do papel higiênico, mas isso serve para tudo. Quem é que avisa quando vai acabar a sulfite? Quem é que avisa com quanto tempo? Qual é a regra? A regra é ter o quê? 2 pacotes? 3? E o equipamento lá dentro da produção? Quem é que avisa? De quem é esta responsabilidade? Isso tem que estar documentado. O outro dia, eu fiz uma live na hora do almoço e uma pessoa veio falar comigo que na hora do almoço eu faço a live para tirar dúvidas, né? Eu gosto muito de responder ao vivo para os alunos. E aí, essa pessoa veio falar comigo e ela era uma farmacêutica. Ela falou assim: Carmen, quando eu saio de férias, nada funciona na minha empresa. A outra farmacêutica que assume, ela fica me ligando o tempo todo. Eu, hã? Aí já saquei o que estava acontecendo. Eu falei assim, tá. E quando você está na empresa, quem é a farmacêutica responsável? Sou eu. Aí eu já entendi tudo. A tua empresa tem que funcionar quando você está lá. Quando você está lá que a tua empresa tem que funcionar. Para que quando você saia, cada um continue fazendo o que sempre fez. Por isso que esse pulo do gato é você. Vai levar um bolo amanhã, mas amanhã, depois, ó, me manda o direct falando o que aconteceu. Ou então faz o story e me marca. Esse é o seu desafio. Leva um bolo amanhã para uma senhorinha que você não vê há muito tempo. Pode ser tua mãe, pode ser tua tia, pode ser tua avó, não importa. Compra o bolo e vai levar. E observa todos os perrengues que acontecerem no celular. É sua responsabilidade de algo que você pode criar um treinamento sobre aquilo, de algo que você pode criar uma política e tá tudo bem, perrengues vão acontecer. E aí, na próxima vez, você vai para o cinema, vai à tarde no cinema, vai almoçar no shopping, depois vai para o cinema, vai levar alguém no cinema com você, né? E fica de olho no celular. Quantos perrengues vão acontecer? Aí você vai ficar um tempo maior, vai ficar uma tarde maior, oportunidade de mais perrengue. Cada perrengue, gente, cada problema é uma solução que tem nele. E à medida que você vai resolvendo todos eles, você vai limpando o caminho das suas férias, resolvendo da forma que eu ensinei lá no início. Você precisa prestar atenção lá no início, quando eu disse exatamente como é que você faz para treinar a pessoa. Não é chegar na empresa e falar assim: nada funciona quando eu não estou aqui, basta eu virar as costas e nada funciona. Isso é mãe. Você não é mãe dos seus empregados, combinado? Então, você vai anotando e aumentando. E aí você vai começar a se sentir mais seguro. Talvez você passe o dia todo fora da empresa. Talvez você esteja lá na sua casa, de perna para cima, olhando o celular. Para quê? Para caçar perrengues. Porque nós precisamos de perrengues para resolver esses perrengues enquanto a gente está aqui. É muito melhor você resolver os perrengues que acontecem enquanto você está aqui e treina a pessoa fazendo perguntas para que ela possa saber exatamente qual é o melhor caminho, a melhor atitude a ser tomada, do que você resolver perrengue se você está lá em cima da Torre Eiffel, se você está lá na Estátua da Liberdade, se você está lá tomando uma caipirinha lá na Sé, né? Não importa onde é que você esteja, não importa. Esses perrengues não podem estar acontecendo, ok? Você precisa confiar
que a tua equipe sabe o que está fazendo. E a única forma é confiar e conferir. E com o tempo, você vai liberando mais atividades para a tua equipe. E eles vão crescendo, vão se desenvolvendo. E quando você menos perceber, você fala, eu vou tirar 3 dias de férias. E talvez aconteçam perrengues, e tá tudo bem, ok? E depois você resolve os perrengues, treina as pessoas. Quando você menos perceber, você pode ir ou não na sua empresa e tudo vai funcionar. Porque o que cada pessoa tem para fazer, eles têm para fazer quando você está lá dentro e eles têm para fazer quando você não está lá dentro. É a mesma coisa. Por isso que é tão importante que cada um tenha todas as suas atividades descritas. Escritas por quem? Por eles próprios. Eles próprios podem escrever as atividades, né? Se você é aluno, você já sabe que tem um formulário que você entrega, né, para que a pessoa possa preencher e a pessoa vai preencher, você vai fazer uma reunião de feedback, você vai conversar com essa pessoa, né, para que ela possa ter clareza do que faltou, de como é, qual é o melhor horário para se fazer. E aí, depois de algumas reuniões, essa pessoa já decorou tudo que ela tem para fazer. E nunca mais você precisa ficar indo lá e chamar a atenção dela porque ela não fez, porque ela não desenvolveu, né? Então, dessa forma, você vai desenvolvendo as pessoas que trabalham com você, ok? Mas sabe o que o dono de empresa faz? Ai, ele responde. Então, a pessoa vem até a sua sala, faz uma pergunta, daí você vai lá e responde. Ai, vai para a direita. A pessoa vem, faz outra pergunta, vai para a esquerda. A pessoa vem, faz outra pergunta, isso aqui você faz assim, assim, assim. Quanto mais você responder, mais preso você vai estar, preso e amarrado na empresa. Na caixinha de perguntas, teve uma pessoa que eu perguntei assim, né? O que te impede de tirar férias? E a pessoa escreveu, é a minha empresa. Eu pensei, meu pai do céu, se é justamente a empresa que permite que ele tire férias, é a empresa que vai pagar as férias, é a empresa que liberta ele de ser empregado, porque o empregado só pode tirar férias quando o dono de empresa determina. O dono de empresa determina, olha, suas férias vão ser em maio. Ele queria que fosse em dezembro, em setembro, em não sei quando ele queria, mas é o dono de empresa quem determina quando vão ser as férias. E o fato de você ser empresário, justamente isso é o que você tem de mais libertador. Você é o empresário, você é o dono, é você, ó, quem dirige a tua empresa. É você quem dirige a tua empresa. É você quem cria as regras. É você quem contrata as pessoas. É você quem permite que ele faça alguma coisa errada ou não. Às vezes as pessoas falam assim, Carmen, eles faltam, eles chegam atrasado, eles. Não, para. É você que permite. Porque muitas vezes você não faz nada. Você não criou as regras, você está lá se matando no operacional. Mas isso agora não precisa mais acontecer, porque você já sabe como treinar pessoas, como você faz para transferir as atividades que você faz para eles e como você faz para tirar férias. Esse é o nosso objetivo. E é possível. E não só férias, você pode fazer o que você quiser com o tempo que você tem na empresa. Inclusive fazer a tua empresa crescer, se dedicar a outros negócios e tá tudo bem. Mas o que não vale a pena é você ficar lá amargurado, achando que tem uma empresa, quando na verdade é a empresa que tem você. É a empresa que manda em você. É a empresa que diz que horas você vai sair. Às vezes você está doente, você está se recuperando de uma gripe, mas não. Vai lá abrir a empresa, vai lá ser o primeiro a chegar na empresa. E você não se permite se cuidar. E muitas vezes você tem prosperidade, tem várias empresas, mas você está vivendo uma vida de pobre sendo rico. Prosperidade é quando nós temos não somente o dinheiro, nós temos também o
tempo, isso é prosperidade. Nós temos o tempo que nós podemos utilizar, seja para nossa família, seja para fazer empresa, crescer, seja para aquilo que a gente quiser. Você não tem vergonha de ficar trabalhando até tarde. Você não tem vergonha de terminar o trabalho que você tem para fazer e leva para casa, não terminou. Você não tem vergonha de trabalhar nos finais de semana. Mas se alguém te vê no shopping, segunda-feira à tarde, você olha para o chão. Nossa, vão me reconhecer aqui, vão perceber que eu estou aqui. Você trabalhou à noite, você trabalhou de final de semana, você trabalhou à tarde, você trabalhou tanto. E qualquer coisa que aconteça, você passa a ter vergonha de tirar férias. Você sai de férias, o que é que as pessoas vão pensar? Eu tô aqui de férias, e aí você começa a inventar coisas para pôr nas suas férias. Eu já fiz isso, eu fazia isso. Eu tirava férias, mas eu não falava que eu estava de férias, porque eu colocava um curso para eu fazer, e aí eu aproveitava que eu ia fazer o curso naquela cidade, e eu aproveitava e tirava as férias. Então, vamos supor, eu ia fazer um curso, seja outro país, aqui no Brasil, onde for. Então, eu pegava uns dias a mais e falava, eu estou de férias, né? Mas quando alguém perguntava, você está de férias? Eu falava, não, eu fui fazer um curso. E aí a gente começa a se sentir mal. E por que que a gente se sente mal? Se você pagou o salário de todo mundo, você pagou o que todo mundo combinou com você que ia receber. As pessoas fazem esse mesmo trabalho. Eu já fui empregada. E quando eu era empregada, dava o meu horário, eu saía da empresa. Os seus empregados, quando dá o horário deles, eles saem da empresa. Você não, você dorme com a empresa. Você dorme com os problemas da empresa. Você vai para o seu final de semana com os problemas da empresa. Você tem a empresa presente com você o tempo todo e está tudo bem. Mas você também pode sair de férias, você também pode ficar em casa. Tem dono de empresa que avisa que vai chegar mais tarde. Fala assim: olha, amanhã eu vou chegar mais tarde. Olha, se alguém me ligar, diz que eu volto daqui 2 horas, vou resolver uns problemas. Tem dono de empresa que justifica e fica dando satisfação para os empregados de onde ele está, onde é que ele vai, o que é que ele vai fazer. Como isso? Como isso, gente? Isso não é assim que funciona. A empresa é sua responsabilidade. Tem dono de empresa que até de uniforme vai trabalhar. Eu também já fui trabalhar de uniforme, eu já usei uniforme muito tempo na minha vida. Eu tinha muito orgulho de atender os clientes, eu tinha muito orgulho que tinha tal cliente que só falava comigo. E eles não queriam ser atendidos por mais ninguém na empresa. Então eu falava, nunca ninguém vai conseguir atender os clientes tão bem quanto eu. Eu tinha orgulho disso. Olha que besta, olha que besta. Uma vez eu contratei uma gerente na minha empresa, eu acabei dispensando ela porque ela mudou todos os móveis de lugar. Eu falei, como assim? Ela veio e muda os móveis de lugar. A pessoa era ótima, excelente, foi contratada depois por uma grande multinacional. Mas eu fiquei muito nervosa porque ela mudou os móveis de lugar. Hoje eu não estou nem aí. Eu quero que a empresa funcione, eu quero que os clientes sejam bem atendidos, eu quero que cada aluno que encaminhe mensagem, a minha equipe retorne para vocês. Eu quero que tudo esteja bem, mas eu não quero ser a pessoa que detém toda a fama, não, porque a empresa da Carmen, o dia que eu descobri que as coisas estavam funcionando, eu vou contar para vocês, tá? Minha vida. Isso tem mais ou menos uns 20 e poucos anos, uns 20 anos, mais ou menos. Eu atendi uma ligação telefônica, eu estava passando na recepção, a recepção tocou o telefone, eu atendi, né? E aí, a pessoa falou assim, eu gostaria de falar com a Isabela. Isabela era da minha equipe. Eu falei assim, então, mas é a Carmen quem está falando? E a pessoa me disse, ok, boa tarde, Carmen. Você pode me transferir com a Isabela? Eu, tá, mas eu posso ajudar em alguma coisa? Não, não, neste momento não, eu já estou tratando com a Isabela.
E eu fiquei, não sirvo mais para nada, ninguém mais quer falar comigo. Me deu, sabe, a síndrome do ninho vazio. E agora? E se nenhum cliente mais quiser falar comigo? Gente! E ao mesmo tempo ficou, uau! Minha equipe dá conta, minha equipe dá conta, minha equipe dá conta, gente. Então, muitas coisas vocês conseguem. Eu tenho duas empresas abertas e vou abrir mais uma, né? Tenho uma das empresas é a empresa que cuida dos alunos, né? Onde nós temos hoje milhares de alunos e nós temos pessoas que fazem parte da minha equipe e eles estão distribuídos em todos os lugares do Brasil. A gente se reuniu, tem 15 dias mais ou menos, nós nos reunimos em São Paulo e foi muito bom poder ver e abraçar todo mundo. Essa é uma empresa de marketing digital, por exemplo. Eu vou abrir um café, né? Eu vou abrir um café que vai se chamar Oficina do Café. Então, a gente está construindo ele fisicamente. Já está com o projeto pronto, aprovado na prefeitura. Vai ficar maravilhoso. Eu tenho uma... Tá tudo bem, gente? Agora, você saber que a tua equipe dá conta é mágico. E eles dão conta. Eles são melhores do que você imagina.